A gente está praticamente terminando, faltam 2 páginas para terminar o livro, né? E nós estamos, né, no meio daquele momento em que dois espíritos, né, se encontravam naquele processo de perseguição, de vingança, em que eles tinham sido casados numa vida anterior e, e um deles não perdoava o outro por achar que ela o tinha traído e roubado os seus bens, né? E a história vai se desenrolando, né? Que na verdade eles foram enganados por um falso amigo que usou dos dois, né, para tentar se beneficiar. E a equipe espiritual está conversando, né, com esse atual algoz, que era o marido na situação, né, em relação à pobre coitada da sua esposa na época, que agora. Então ele tinha acabado de morrer e ela estava sendo investigada, né, no mundo físico, né, como uma das envolvidas, né, no No caso. crime. Então vamos continuar aqui, deixa eu abrir. O escândalo foi terrível. Longos os inquéritos policiais, com tentativas, espera, deixa eu fechar isso aqui, de envolvimento da minha pessoa, busca pelo evadido, que logo mais partiu para o fronte linha Maginot, fronteiriço com a Alemanha, onde o miserável pereceu nos primeiros combates, sem haver usufruído o resultado da rapina. Somente vim a saber disso muito tempo depois, quando envelhecida em Paris, onde passei a viver com alguns recursos resultantes da venda da propriedade e da divisão entre os seus familiares e eu própria. Os tormentos sem fim tom tomaram-me a vida e entreguei-me ao uso do absinto. Então, em muito moda, consumindo-me com o tempo até que a morte arrebatou meu corpo, mas não me concedeu a paz. Renasci em ditosa, amparada por Gisele, que fora sua irmã e sempre minha amiga, e que morrera antes da tragédia que nos acometeu, e que aqui se encontra socorrendo-me. Que mais dizer-lhe, se não suplicar piedade para nós ambos, um tanto aturdido? Michel, que ignorava os fatos narrados, ainda não se recuperara da surpresa, quando a visitante Gisele falou-lhe com imensa ternura. Michel, venho em nome de nossa mãezinha buscar-te para que voltes a nascer em nossas terras, agora sobre nova governança, e refaça a tua estrada de purificação. Hoje, Antoine é o seu proprietário atormentado e infeliz, por intermédio de quem deveras retornar ao corpo físico. Antoine é o personagem que causou todo esse problema. Então, como é a lei do retorno, né? Ele vai retornar para a mesma terra, só que agora essa terra É dele. é do espírito que provocou toda essa confusão, né? Olha que loucura. É, essas questões de reajuste, né, às vezes fogem totalmente à nossa compreensão, né? Se a gente for pensar pelo lado humano, né, envolvendo raiva, todos esses sentimentos, né, de tudo que aconteceu, né? Por isso é tão importante a bênção do esquecimento, né? Imagina você estar numa família e lembrando tudo que aconteceu. Nossa Senhora. Sem ter a devida elevação espiritual, né? Sem ter Nossa Senhora. Mas o caminho todo é o perdão, né? E não o julgamento. A gente não sabe nada, né? Não pode julgar. Eu não tenho a memória, mas você vai lembrar assim, daquele outro livro que a gente leu, que a mulher também foi injustiçada, que uma pessoa
ela se elevou espiritualmente de uma forma maravilhosa, que ela foi injustiçada, puseram culpa nela também, que ela traiu o marido, fez tudo uma farsa. E aí não pode julgar. A questão é essa. Não julgueis. E assim, né, quando a gente já sabe do que está acontecendo, a gente começa justamente a julgar, a criar perspectivas. E assim não, né? A coisa vai desenvolvendo, você vai aprendendo a lidar com aquilo, com a pessoa, aprendendo a amar. E depois, quando você recebe aquela informação, nossa, mas como pode ser uma pessoa tão boa, tão querida, que eu amo tanto, né? E a coisa entra no equilíbrio, na harmonia, né? Sim. Fala, Jair. Não é bem sobre esse assunto, mas existe uma coisa que sempre me intriga, sabe? Quando eu leio esses livros, a grande maioria desses personagens está sempre ligada à França, Espanha e um pouco Portugal. O único ponto fora da curva foi justamente Filomeno de Miranda, que ele, nos bastidores da obsessão, que o casal era de Roterdã, entendeu? Eu não sei por que isso, não sei se é em função do espiritismo ser berço na França e também a nossa ligação que a gente tem com Portugal e Espanha, entendeu? Porque eu nunca vi assim alguém sendo do Oriente, salvo o Ramatiz que fala aqui, mas não tem esse romance, não tem nada. Geralmente esses personagens desse romance é ligado a esses três países, isso que me intriga, só isso que eu queria falar. Não, assim, realmente a maioria mas acho que tem a ver com o berço dessa civilização do espiritismo mesmo. Mas eu já vi da África, do Oriente, Da África eu da já vi, Ásia, isso eu aí já da vi Ásia eu nunca bastante vi, nada também. disso eu Agora vi. mesmo, no primeiro livro, começa com uma situação na Ásia, que é o tsunami, ou transição Ah, sim, planetária. é verdade, é isso mesmo, é. Mas eu estou falando que os personagens não eram ligados. E se ele fala o motivo ou o porquê que foi que foi o terremoto na Ásia. Ele explica o motivo, mas não tem um personagem. Agora, já li livro de personagem africano quando veio para cá. Isso aí sim, você até me lembrou, ativou a minha memória. Mas da Ásia ainda não vi assim, um personagem como esse cara aí, entendeu? Como esse personagem aí, esse casal. É isso. Né, eu acho que é muito da nossa própria cultura, porque é porque a gente também não pega livros de origem desses lugares, né? Provavelmente os livros mais espiritualizados desses lugares, as referências de histórias são da área deles também. É provável. Vamos lá. A jovem irradiava mirífica luminosidade. E o seu era o verbo suave e penetrante, que tocou profundamente a sensibilidade do comunicante. Sem o controle necessário em circunstância de tal magnitude, o comunicante espiritual desejou arrojar-se aos braços da irmã, sem o conseguir, em razão de encontrar-se em psicofonia, mas gritou: Socorra-me, anjo de nossas vidas. Tu que sempre foste emissária de Jesus na terra, perdoa-me a loucura e diminui a ardência da loucura que me consome há quase uma eternidade. Confie em Deus, irmão querido, e tem coragem para o recomeço. Aproximou-se e o envolveu em ternura imensa, enquanto nosso mentor adormecia-o com a voz calmante e amorosa, conduzindo-o para outro recinto de nossa esfera. Logo depois, o ambiente retomou a harmonia habitual com o afastamento de Miguel e sua irmã, de Viviane, que Hermano transferiu para uma sala contígua, a fim de reconduzi-la ao corpo que, no antro em que se encontrava, experimentava um sonho revigorante que lhe faria bem e a ajudaria a sair do gueto de miséria, inspirada por Gisele, que continuaria ajudando-a. Olha que interessante, né? Esses momentos de dormir, né? Que a gente acorda, aqueles dias que a gente acorda super feliz, que não sabe por quê, né? Provavelmente a gente teve uma experiência assim, né? Grandiosa, né? Um trabalho bacana foi feito,
ou nós recebemos um tipo de ajuda, acolhimento, né, que nos fortaleceu, né, e você acorda realmente revigorado, né, e com certeza que tudo vai dar certo. O limite do amor é o infinito, sem dúvidas, sendo solucionador para todas as questões afugentes de que se tem notícia. Outras comunicações penosas tiveram lugar, e após o santificante labor da caridade, com os médios e o dialogador em perfeita lucidez, escutamos vozes espirituais que cantavam no ambiente, agora transformado em um anfiteatro de aspecto grego. Dei-me conta de que a torre de vigia havia sido desfeita por desnecessidade e que diversos membros da instituição haviam sido convocados para aquela etapa final. Suave perfume impregnava o ambiente. A sala tomara o aspecto grandioso que recordava o recinto onde tivéramos a reunião em nosso plano antes da jornada à Terra. E confesso-me profundamente surpreso com o poder dos mensageiros do Senhor, manipulando as energias e modelando tudo quanto se lhes torna necessário para condensar em nosso plano. Foi neste ambiente que um belíssimo jato de luz caiu sobre a plataforma de destaque e vimos tomar corpo o Santo de Assis, assessorado por 2 de seus companheiros das primeiras horas. A simplicidade e a emanação de paz do pobrezinho arrebatava-nos os sentimentos, enquanto a ternura e unção dos seus acompanhantes penetrava-nos de maneira especial. Saindo do foco luminoso, ele sorriu para a plateia comovida e, com voz indescritível que mais parecia um canto de amor, exorou: Divino pastor das almas terrestres, vinde, por misericórdia e compaixão, ao abismo onde nos encontramos, a fim de retirar-nos das escarpas em que nos seguramos antes da queda total. Transformai a vossa cruz de amor em ponte que nos alce do tremedal ao Planalto Salvador, facultando-nos a libertação. Distendei a vossa coroa de espinhos transformados em elos fortes da corrente de segurança, para que unam a vossa sublime existência. Alargai vosso olhar sobre a terra, em transição dolorosa, de modo a diminuir as dores que se generalizam e a todos alcançam, convidando aqueles que choram à reflexão em torno do excelso bem, neles inspirando o anelo pela paz e pela ventura, que logo mais tomarão conta do planeta. Amparai os convidados de outra dimensão que ora se corporificam para o trabalho da experiência iluminadora do mundo, de modo que consigam esculpir nas paisagens ainda sombrias do orbe as indefiníveis claridades da esperança e da fraternidade plena. Tomai dos nossos mais nobres pensamentos e entretecei a grinalda de sabedoria que nos deve exornar à fronte, auxiliando-nos em todas as decisões imortalistas. Santo que sois, confere-nos a vossa bênção de carinho, a fim de que o nosso roteiro de urzes transforme-se em senda de sublimação. E perdoai-nos a pequenez, a pobreza, em que ainda nos encontramos, sem possuirmos nada para oferecer, exceto o próprio ser a serviço do nome do vosso nome. Despedi-nos, Senhor, da madrugada da ressurreição, de maneira que vençamos a morte
a dor e o medo de servirmos para todo sempre. Assim seja. A Que música, bênção, que diga. bênção, hein? Que bênção essa oração. E olha o que ele faz com a coroa de espinho, como elos que nos fortalece. Olha que bênção essa oração. Não, essa Vamos lá. última frase, né? Perdoa a nossa pequenez e pobreza, né? Para que a gente possa servir em teu nome, né? E a gente perca, né? a- o medo da morte, da dor e principalmente o medo de servir para todo sempre, né? Fantástico mesmo. E é o que a gente tem medo de verdadeiro, é isso, né? É. Exceto o próprio ser a serviço no vosso nome, né? A única coisa que a gente tem é a nossa força de espírito mesmo para servir o bem, derramar o amor. Porque o amor vem de dentro, né? Todos nós somos muito pobres. Vamos lá. A música sublime que permanecia no ar e o perfume que dominava o ambiente, qual se derivasse de rosas frescas em doce manhã de primavera, ficariam impregnados para sempre em nosso espírito. A visão daquele instante ímpar permanecia em nossa tela mental para sempre. Em silêncio coroado de lágrimas, despedimos-nos do benfeitor Hermano, que agradeceu ao nosso mentor e a todos nós o labor ali desenvolvido naquele período. Abraçamos os companheiros que participaram em ambos os planos da vida, do trabalho de iluminação que viéramos cumprir, e enquanto o silêncio em nós entoava gratidão, nossa pequena caravana retornou ao formoso reduto em que residimos, havendo se dissolvido sob as bênçãos do amanhecer da nova era. Antes de nos separarmos em nossa comunidade, olhamos o planeta amado aureolado da claridade dos astros. E não posso negar que somente as lágrimas puderam falar as palavras impossíveis de serem enunciadas. Uma vaga de saudade, de ternura e de gratidão invadiu-nos a todos, enquanto firmávamos os votos de amar e servir sem descanso, sob as bênçãos de Jesus. Amém. Que beleza, né? Amém. E como a gente fala muito, né? Até nas nossas reuniões a gente puxa muito, né? Pela música, pelas rosas, né? Como são elementos frequentemente presentes, né? A Sim. melodia harmoniosa, a beleza, o perfume das flores, né? E a parte que ele fala, né? Abraçamos os companheiros encarnados e desencarnados, né? Pô, quantas vezes você está, né? Já aconteceu comigo, já vi outras pessoas relatarem, você está numa reunião espírita aqui e termina, né? Você sente assim uma alegria, um, Uma um leveza. bem-estar tão grande. Às vezes você só ficou ali na sustentação, você nem participou, pelo menos no seu modo de ver, ativamente dos trabalhos, mas você vai num sentimento tão assim, poxa, como eu estou bem hoje. Que deve ser isso, né? Ele se despedindo, abraçando um por um, É. agradecendo. E quando ele fala aqui, né, que só as lágrimas, né, puderam falar, né, da emoção de tudo aquilo que ele estava sentindo e vendo, né? Acho que muitas vezes é exatamente assim, né? Quando a gente está fazendo irradiação, né, aqui mesmo, né, que a gente se emociona, que a gente está ouvindo algum comentário e de repente se emociona. É isso, né? É a força de toda essa energia, né? Que não tem como ser expressa em palavras, em atitudes, em gestos. É pura e simples emoção. É só amor. O amor compartilhado.
Sim. O amor vivido, o amor em ação, né? É belíssimo livro. Eu estou tentando lembrar, porque a Sani que leu, o livro que a Sani estava lendo na terça-feira, que tem a história dessa mulher também que foi traída, né? Um Não foi amigo. o anterior, os Pois é, mensageiros? eu estou tentando lembrar o nome dela, uma benção. Ela faz, inclusive, uma oração bonita de amor. Diga de Jair. Eu estou lendo um livro que achei interessante, A Filha do Vizir, que é justamente sobre desobsessão, trabalhos de doutrinação, né? E teve uma coisa que eu achei interessante nesse livro que vocês estão falando aí, é o amor de mãe. O amor de mãe, todos nós sabemos que é profundo, mas o amor de mãe também, quando tende para a vingança, também é profundo. É o inverso da medalha. Sabe, aquele amor, aquele ódio que não é fácil de sair, entendeu? Aí perdura durante séculos, porque a cria, vamos falar assim, os filhos foram vítimas de algum algoz e ela sai perseguindo aquele algoz de forma brutal. É isso só que eu queria acrescentar. Sim. E você falou agora o título, né, do Vizir, me lembrou. Os livros, aquelas histórias sufis, né? Se você for pegar, é tudo com o pessoal do Oriente, né? Da Europa, não. Justamente isso, mas esse caso aí, esse livro, a grande maioria é da Espanha, Não, né? não, sim, nesse caso, só o Vizir eu me lembrei. Mas se for É, pegar essas histórias sufis, né, desse pessoal, é tudo meio oriental. inclusive, esse vizir aí tem um, tem um sultão, né? E ele já foi sultão, ele já pertenceu ao alto clero lá no Vaticano. Quer dizer, já Mas andou ele por tudo quanto é lugar, né? andou por tudo que é lugar, mas ele nunca tinha fé, entendeu? Ele era usurpador, era o espírito que usava a fé do Das povo, vamos falar pessoas. assim, para usufruir delas, entendeu? É uma coisa assim, muito pesada, mas é legal que pelo menos a gente tem visões, né? A nossa compreensão não passa só por coisas belas e formosas, né? A gente tem que passar por essas situações justamente para mostrar que aprendeu a amar, né? Que aprendeu a lição. Quando a gente só é apresentado a situações fáceis, a, a, a aprendizados simples, a gente acha que tudo é simples, tudo é muito fácil demais. Na verdade, até mas a gente precisa desenvolver isso e nós mesmos precisamos ter consciência íntima de que fomos capazes de ultrapassar determinado tipo de sentimento, de experiência e colocar para fora esse amor, né? Você falou do amor de mãe, né? Que se transforma de ódio, se transforma em ódio em relação a qualquer prejuízo causado a seus filhos, né? Isso é uma incompreensão, na verdade, do amor, né? Que ela não tem amor pelos filhos, ela tem posse, egoísmo e várias outras coisas que a gente possa pensar e não admite que nada aconteça a eles que não seja da sua vontade, do seu querer. É justamente isso que ela tem, que ela quis vingar. Ela assume a posição de Deus, mas era tudo uma posse, né? Como você acabou de... E você explicitou tudo aí, sintetizou todo o sentimento. Foi isso que o doutrinador depois passou para ela, para quando ela teve, inclusive, ela até se matou, para você ver o grau de obsessão que ela tinha, porque são várias histórias, né? Mas são duas histórias dessas várias histórias que tem como mãe de fundo, né? E aí uma delas, ela tinha paixão pelo filho, o filho se matou e ela falou o seguinte, porque ela era católica na Espanha, aí falou o seguinte, que os padres falam que quem morre vai para o inferno. Então eu quero ir lá para o inferno me encontrar com meu filho. E se matou para se encontrar com o filho. Aí você vê a obsessão que ela tinha. Chegando lá no inferno, ela não encontrou o filho dela, é claro, mas continua aquela busca incessante que vinha desde do Felipe. Ela não disse que não quis falar a idade,
o tempo que imperador quero, que rei quero. Mas era aqueles Filipes, não sei qual era. Entendeu? Mas é para você ver. Né? Isso só que queria. E aí que ele fala essa coisa, fala assim, meu Deus do céu, é aquela transformação do amor de mãe, que a gente pensa que é amor de mãe, mas é amor possessivo, né? Que protege a cria de tudo que é forma, e depois se transforma, quando não atendida, se transforma em ódio do umbral, ódio abissal, né? E você falou numa coisa que eu achei interessante, né? Que ela foi para encontrar o filho no inferno, né? E isso é uma ideia, né, que a Igreja Católica colocou, né? Que o céu é um lugar para onde todo mundo vai, o inferno é outro lugar específico. E cada um de nós cria o seu céu e seu inferno. O meu é diferente do Rômulo, do teu, da Ana, da Solange. São as energias e vibrações que a gente cria ao nosso redor que formam a esfera vibracional e atrai aquilo que compactua com aquela vibração naquele momento. Então, se eu for para o umbral, não vai ser o meu. Eu posso até encontrar alguém conhecido, mas vai estar relacionado às minhas desarmonias, com as minhas sintonias desequilibradas, desarmonizadas, com os meus hábitos negativos que eu tinha, com os companheiros que se compraziam das mesmas necessidades, erráticas ou não. Então, essa ideia de que é um lugar onde todo mundo vai ao mesmo tempo, né? Não funciona bem assim, não. É tudo, a multidimensionalidade é uma coisa assim fantástica nessa hora. E cada um vai exatamente para aquilo que a sua sintonia está vivenciando. Por isso a gente trabalha aqui, para manter a sintonia boa e nos unindo. Que a chance da gente, aí sim, nós irmos para um lugar comum, nos reencontrarmos, é imensa, porque a nossa sintonia, a nossa vibração, o nosso desejo mais íntimo é esse, nos reencontrarmos e continuarmos fazendo exatamente o que ele diz aqui, perder o medo de servir para sempre. E a prova está aqui, né? A prova está aqui. E é com muita alegria que terminamos mais um livro, que é mais uma etapa da jornada, e com certeza terminamos esse livro já com mais aprendizados e melhores percepções que quando começamos ele.